toda acaba e se transforma quando começa o ciclo da borracha. O ciclo da borracha trouxe milhares de pessoas numa leva migratória que veio do Nordeste para a Amazônia. Se acredita que vieram 300 mil pessoas nesse processo. A grande maioria também acredita que quase todos eram cearenses. É verdade, mas não é toda a verdade, porque tinha cearense da Paraíba, cearense do Maranhão, cearense do Piauí, cearense do Rio de Janeiro, cearense do Rio Grande do Sul, tinha cearense italiano, cearense francês, sírio-libanês, enfim, vieram pessoas de todas as partes do mundo para o Acre, naquela que foi, não para o Acre, né, para a Amazônia como um todo, dentro daquilo que se chamou de ouro negro, porque as pérolas de borracha, o látex da seringueira é branco, mas as pérolas de borracha defumada são negras. E como não tinha petróleo ainda naquela época, o ouro negro era a borracha da Amazônia, que se tornou o segundo produto da pauta de exportação brasileira. Só perdia para o café. Graças à borracha do Acre, da Amazônia Ocidental, vou incluir Rondônia aqui também, construíram Belém do Pará, foi a primeira cidade brasileira a ter luz elétrica na rua. O Teatro Amazonas, lá de Manaus, tem alguém do Amazonas aqui? Não? Quem? Pois é, está devendo o Teatro Amazonas para a gente. Dizem que foi construído com a borracha do Acre. Era tão suntuoso o Teatro Amazonas, era não, continua sendo, mas naquela época eles se davam ao luxo de atapetar os paralelepípedos de pedra em volta do teatro com borracha, para as carruagens, quando chegavam, não fazer barulho e não atrapalhar a ópera que lá acontecia. Não é isso? Já ouviu essa história, né? Se acendia charuto com nota de $100. Se pagava certos favores com diamantes. Era a cidade que tinha maior consumo de diamante no mundo. Era Manaus, na época do ciclo da borracha. E esse ciclo da borracha gerou, aqui na Amazônia Ocidental principalmente, mas na Amazônia como um todo, um modelo econômico que foi muito sui generis, muito específico, que foi o sistema de aviamento. Os seringais, na Amazônia toda, elas não funcionavam monetarizadamente. Elas funcionavam pelo sistema de aviamento. Vocês já ouviram falar disso? O sistema de aviamento era o seguinte: o seringueiro, quando ele estava no seringal, ele não podia produzir nada que não fosse borracha, porque todo o interesse era em torno da borracha, era isso que dava dinheiro. Tudo o que ele precisava, ferramenta, roupa, remédio, comida, ele tinha que pegar no barracão do seringalista. E o seringalista anotava isso tudo num caderno. Ele ia acumulando uma dívida ao longo do ano, enquanto ia produzindo a borracha. No final do fabrico, da safra da borracha, o seringueiro levava suas pérolas de borracha e ia prestar conta com o patrão. O patrão pesava, via quanto ele tinha produzido, e aí ele fazia um encontro de contas entre aquilo que ele tinha produzido e aquilo que ele estava devendo. Como se diz que o patrão normalmente botava as coisas muito caras, né, roubava nos números, porque a maioria dos seringueiros era analfabeto, o seringueiro nunca conseguia pagar a dívida. Ele estava preso àquele seringal enquanto não pagasse. Ele não podia ir embora enquanto ele não acertasse a dívida dele. Por sua vez, o seringalista também não tinha dinheiro. Ele pegava todas as mercadorias que ele fornecia aos seringueiros das casas aviadoras. As casas aviadoras forneciam em grandes quantidades para os seringalistas. Todos os anos, os vapores vinham trazendo essas mercadorias, subiam os rios e entregavam nos seringais. Os mesmos vapores já pegavam a borracha produzida e levavam para Manaus e Belém, a partir de onde ela era exportada para a Europa. Então também não entrava dinheiro. As casas aviadoras, por sua vez, compravam essas mercadorias através das casas exportadoras, que eram as que traziam essas mercadorias. Era tudo importado. Você vai em Porto Acre, secava, em qualquer lugar você encontra conhaque francês, cerveja alemã, água mineral francesa, água mineral Perrier. A carne que se comia, na floresta amazônica, a carne que os seringueiros comiam era carne enlatada da Inglaterra, ou charque produzido no Rio Grande do Sul. Então vocês imaginem o custo dessas mercadorias para chegar na Amazônia. Isso tudo era viabilizado pelas casas exportadoras.
E as casas exportadoras também não tinham dinheiro. Elas pegavam dinheiro dos bancos internacionais. Tem um livro chamado O Ladrão do Fim do Mundo, que conta a história do inglês que pegou as sementes da seringueira e levou para a Malásia. E lá ele plantou e fez grandes seringais de cultivo, com trabalhadores assalariados, cujo custo de produção era infinitamente menor. Em 1913, a Malásia já produzia tanta borracha quanto a Amazônia, por um preço infinitamente menor. Todas as casas exportadoras e bancos foram para lá. As exportadoras daqui faliram, as casas aviadoras faliram, os seringalistas faliram, os seringueiros também faliram. E acabou o primeiro ciclo da borracha por conta da biopirataria inglesa. A Renata já está ali, já para me expulsar daqui. Enfim, a crise da borracha permaneceu durante décadas aqui no Acre. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, o segundo ciclo da borracha. A borracha temporariamente, por 3 anos, voltou a ter preço. Mas isso gerou aqui na sociedade acreana uma política muito legal. Em todas as esquinas de Rio Branco ou das outras cidades do Acre que você for, tem os comércios, as tabernas que funcionam, que todo mundo pega tudo no caderninho. Só vai pagar no fim do mês. Eu sempre digo que a sociedade acreana é uma sociedade do crédito. O que pode parecer para vocês uma perversidade histórica, funcionava tudo no crédito, não teve acumulação de capital. Quando mudou a área de produção, acabou tudo. Gerou uma coisa muito bacana nessa sociedade, que foi esse costume, essa cultura de gerar uma economia através do crédito. E crédito é o quê? Confiança. As pessoas confiam umas nas outras. Teve uma vez que o Tribunal de Justiça resolveu botar a justiça volante num bairro da cidade. Não tinha tido ainda a justiça volante. Quando chegou lá, passou o dia inteiro o caminhão lá parado, eu não sei por que diabo o comerciante lá, acho que ele devia estar com dificuldade, resolveu processar todo mundo que não tinha pago a conta ainda. Rapaz, foi uma confusão. Quando o pessoal ficou sabendo que o cara tinha aberto o processo, mas tu não sabe que eu só recebo no fim do mês? Como é que tu me processa desse jeito? Ou seja, a justiça teve que tirar a justiça volante porque estava dando problema. Estava quebrando aquele processo social e cultural natural do crédito e da confiança. Isso cria condições especiais, culturais, seculares nessa sociedade que podem e devem ser potencializadas. Passa aí rapidinho, só para mostrar uma coisa para eles. Essas são as terras indígenas do Acre hoje. Vai. Essa é a Revolução Acreana, através da qual o Acre deixou de ser da Bolívia e do Peru, e pela luta do povo acreano, que é o que canta o hino do Acre, que foi feito nessa época da Revolução, obrigou o governo brasileiro a anexar o Acre ao Brasil, o que deu origem ao território federal do Acre e ao território de Rondônia depois, seu exército boliviano, vai. Esse é o exército acreano de seringueiros, porque o governo brasileiro se recusou a ajudar o Acre. O Acre já foi um país, estado independente do Acre, mas não era imperador Galvez, era presidente Galvez. Vai. Os combates da Revolução Acreana, morreram muitas pessoas, centenas de pessoas. Vai, o próximo. E aí, quando o Acre foi anexado ao Brasil, fizeram uma maldade muito grande com o Acre. Criaram o primeiro território federal da história do Brasil. O Acre foi o primeiro território federal do Brasil. E aí os acreanos se tornaram cidadãos de segunda categoria, porque não podiam eleger governantes, não podiam arrecadar seus impostos, não tinham poder legislativo, tinham que obedecer à Constituição Nacional. Ou seja, os acreanos lutaram tanto para ser do Brasil que, quando conseguiram, foram castigados pelo governo brasileiro. E aí foram mais 58 anos de luta, de movimento autonomista, para que o território federal se tornasse o primeiro território federal a se tornar Estado na história do Brasil. Essa história é tão perversa que, rapidinho, só para vocês terem uma ideia, no dicionário Aurélio tem um verbete, ir para o Acre. Sabe o que significa ir para o Acre? Morrer. Encontra o cara na rua, e aí fulano? Fulano foi para o Acre. Pô, tadinho, ele era tão legal.
Sabe por quê? Porque em 1904, quando teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro, o governo brasileiro resolveu pegar os revoltosos todos, embarcar num navio e mandar para o Acre, para morrer aqui, e eu largando um por um na beira do rio. Depois, em 1910, na revolta da Chibata, a mesma coisa de novo. E assim, mais de 2.000 pessoas foram deportadas para o Acre e para morrer, porque eram pessoas que eram trazidas sem a menor condição e eram abandonadas aqui de qualquer maneira. Ou seja, a gente deve muito ao governo brasileiro, né? Vai, passa o próximo, rapidinho, passa. Isso é Cruzeiro do Sul, onde aconteceu a revolta autonomista em 1910, na época ela era chamada de a Veneza Acreana, né? Porque o Igarapé tomava conta da cidade. Aí prenderam o prefeito departamental, expulsaram ele de Bubuia, daí que vem a história da balsa para Manacapuru. Quem não entendeu a piada, depois pergunta para o pessoal daqui, e eles explicam qual é a bendita balsa que vai para Manacapuru toda fim de eleição. Esse foi o primeiro governador do Acre. Em 1962, o primeiro território federal da história do Brasil conseguiu se tornar Estado. E aí foram para as eleições, elegeram o acreano José Augusto de Araújo, que 2 anos depois foi deposto pela ditadura militar. Que legal, né? Só voltamos a eleger governador em 1982. Em toda a história do Acre, a gente tem 30 anos de democracia. 62 a 64, 2 anos. Depois de 82 a 2014, 32 anos. 34 anos de democracia em toda a nossa história, graças ao nosso bondoso governo. Vai. Aí, nos anos 70, a ditadura militar resolveu tirar a floresta e transformar tudo em pasto. E aí os seringueiros pegaram armas para resistir a isso, e através dos empates, eles conseguiram mudar esse cenário, só que pagamos um preço alto por isso. Wilson Pinheiro foi assassinado em 1980, Chico Mendes foi assassinado em 1988. Não vai dar para eu contar essa história toda para vocês, infelizmente. O próximo. Esse é o Wilson Pinheiro, morto em 1980. O próximo. Esse é o Chico Mendes, junto com os companheiros que ainda estão aí, Raimundão, Júlio Barbosa, e que foi assassinado em 22 de dezembro de 1988. Vai. E esse é o Acre hoje. Se eu tivesse que sintetizar o Acre em uma frase para a Renata não me matar, é o seguinte: lá no final do século XIX, a partir de 1880, que foi quando o Acre foi povoado, os homens que para cá vieram, os cearenses, aqueles cearenses, né, tiveram que lutar contra uma floresta que era vista por muitos como um inferno verde para criar aqui uma sociedade. E eles conseguiram. Criaram a sociedade da borracha, depois da castanha, mas conseguiram. E como nós vimos aqui rapidamente, também a sociedade do crédito, da confiança. E aí vieram os estrangeiros e disseram: não, essa terra não é de vocês, essa terra é nossa. E aí os acreanos se organizaram e lutaram contra os estrangeiros e venceram essa luta e conseguiram tornar essa parte aqui uma parte do Brasil. Aí veio o próprio governo brasileiro e disse: não, vocês conseguiram esse pedaço, mas vocês são menos brasileiros que os outros. Aí o povo daqui, durante 58 anos, lutou e passaram maus pedaços na mão desses governantes que vinham de fora, que só vinham se aproveitar do Acre, e conseguiram vencer, conseguiram tornar o território federal um Estado. Depois veio a ditadura militar e falou: olha, esse negócio de ter floresta aí é um engano, o bom para vocês é criar gado, plantar soja e cana-de-açúcar. E aí o povo acreano teve que mais uma vez lutar para fazer frente a essa realidade, e mais uma vez venceu, dando exemplo não só para o Brasil, como para o mundo todo. Então o povo acreano é um povo que luta, cara. É um povo que luta por uma coisa muito simples, que é o direito de definir o seu próprio destino. Ninguém pode dizer o que é bom para o Acre. A única pessoa que pode dizer o que é bom para o Acre são os acreanos. E é nessa trajetória histórica que se constituiu esse povo que ama tanto essa região e defende tanto essa região, porque essa foi a nossa história, a história da defesa de uma região, sem a qual certamente não estaríamos todos aqui agora. É isso, obrigado. Convidamos o senhor Altair Chiran
conselheiro de administração do Cicobi Norte, para entregar homenagem ao palestrante Marcos Vinícius Neves. Eu não sabia disso, tá? Mas gostei. O painel que será iniciado contará com a apresentação de 3 painelistas e, após as apresentações, acontecerá o debate. Teremos pessoas nos corredores fazendo a coleta das perguntas que vocês poderão escrever nos bloquinhos que foram disponibilizados nas pastas. Para mediar o painel, convidamos o senhor Edson Quevedo, diretor administrativo financeiro do Cicobi Norte. O painel tem como tema o cooperativismo de crédito no Brasil, desafios para a região norte, e tem como participantes o senhor Márcio Lopes de Freitas, presidente do sistema OCB, agropecuarista e cooperativista há mais de 20 anos. Sua participação direta no cooperativismo teve início em 1994, nas diretorias de cooperativa de cafeicultores e agropecuaristas e da Cooperativa de Crédito Rural, nas quais atuou como presidente. Desde 2001, é presidente da OCB e Sescob. Pode. Eu vou anunciar os 3 painelistas. Eles só estão pedindo para não ficarem em cima do palco, pois eles querem assistir a apresentação dos demais. Então, eles vão permanecer aqui embaixo e só sobe quem estiver apresentando. Paulo César Rezende Carvalho Alvim, diretor técnico do Sebrae Nacional. Engenheiro civil com mestrado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e possui especialização em Planejamento Estratégico, Qualidade, Prospecção, Tecnológica, Gestão de CIT, Informação Tecnológica, Inteligência de Marketing e Inteligência Competitiva. E o primeiro painelista será o senhor Abelardo Duarte de Melo Sobrinho, graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Moraes Júnior, no Rio de Janeiro. Em 1978, por meio de concurso público, ingressou no Banco Central do Brasil, na função de auditor do Departamento de Fiscalização do Rio de Janeiro. Ok. Mudando um pouquinho aqui a questão do protocolo, né? Mas convidamos então o senhor Abelardo para a primeira palestra. Eu gostaria, ao início dessa... Senhor Abelardo? Para ti. Gostaria de passar alguns comunicados aqui sobre os painéis, né? Já vai para os painéis. Formar os palestrantes deste painel, né? Nós vamos ter 20 minutos de apresentação. Vou fazer vocês andar um pouquinho. Segundo,
Nós vamos, as perguntas da plenária poderá ser feito no bloco de anotações que você recebeu, está na sua bolsa, na sua pasta. E eu estarei aqui recebendo as perguntas que forem feitas e seja encaminhada aqui para a mesa. Teremos as meninas da coordenação, estarão passando e recebendo as perguntas. Ok, com a palavra o senhor Abelardo Sobrinho. Obrigado, Anderson. Começa a contar a partir de agora ou posso cumprimentar o pessoal primeiro? Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar com vocês aqui assistindo uma história maravilhosa do Acre. Linda, a gente teria tanto tempo para apreciar isso. Essa luta. E eu começo justamente, já quero começar logo, o tempo está curto. A honra de estar no painel junto com o Paulo Avim, belo companheiro do cooperativismo do Sebrae Nacional, temos vários contatos, né, Paulo? E com o nosso entidade maior, o nosso representante maior do cooperativismo brasileiro, que é o Márcio, nosso presidente da OCB. Começo com uma frase, assim, já que nós estamos assim, está aí, ó. Né? Recuperando aqui Fernando Pessoa, a história do Acre está aí. Foi contada aqui nesse instante, né? Pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu vou construir um castelo. Esse castelo é cada passo sendo construído. Nós precisamos estar atentos que essas pedras lançadas na história do Acre, aqui nós apreciamos, nós vamos construir alguma coisa. Eu vou dividir essa apresentação em 2 pontos. Primeiro, falar da importância do cooperativismo de crédito. Mostrar a importância e o que representa isso para a sociedade como um todo e como o cooperativismo pode ser uma dessas pedras que construirá esse castelo. E depois vou falar sobre como se encontra a região norte dentro do cooperativismo de crédito brasileiro, para saber quantos desafios nós temos pela frente para que nós consigamos finalmente trazer a região norte. Eu falo também da região nordeste, já que eu tenho que defender minha terrinha em Alagoas, né? Eu sou alagoano, né? De nascimento, e também tem dificuldades talvez semelhantes à que nós temos na região norte, embora com características diferentes. Começo aqui. Nós já somos reconhecidos pela lei, pela Constituição Federal. Tá? Quando diz que, artigo 7.4, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo. Isso já consagrado na nossa Carta Magna. E vem a Lei 5.764, que é incorporada, que é aceita, que é pela Constituição de 88, e a Lei 5.764, já bem discernida aqui pelo Márcio ontem na palestra dele, né, traça os princípios, e a lei foi constituída já com a OCB em funcionamento, né, já existindo a OCB, os princípios que são consagrados estão hoje, inclusive, sendo, até na reformulação da nova lei, até considerados, Márcio. Muitos desses princípios são incorporados à sociedade moderna, embora seja uma lei de 1971. E nós temos a seguir também a lei complementar 130, já falado também, que volta um lado específico para o cooperativismo de crédito. Extrai um pouco do que está na 5764, avança na regulação e traz então uma especificidade para o cooperativo de crédito. E aí a gente já revela a nossa importância, sabe por quê? Porque foi a primeira lei regulamentada pelo nosso Congresso Nacional ao amparo do artigo 92 da Constituição Federal. Primeira lei, o artigo 92, para quem não sabe, é o artigo que trata do Sistema Financeiro Nacional. E a primeira lei surgida é justamente a Lei Complementar 130 da regulamentação. Dá um sentido da importância e do papel dos cooperativistas, e a OCB em especial, no trato dessa questão perante ao governo federal, perante aos congressistas, para que a sociedade tenha finalmente a importância que nós representamos. Eu vou avançar um pouquinho a visão do órgão regulador. Para quem já esteve lá no órgão regulador, sabe muito bem que há 12 anos atrás, 13 anos atrás, falar de cooperativismo dentro do Banco Central era uma heresia. Poucos colegas que defendiam o cooperativismo era muito criticado, porque é muito importante, rapaz, estabelecer a questão da sociedade, que quando o comando não quer alguma coisa, quem fala embaixo é sufocado, quem fala embaixo é ameaçado até. Aí temos uma evolução muito grande nesse trato do Banco Central, a ponto de um presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, no caso, num depoimento prestado a uma revista lá do Cicobi Goiás, fazer esse depoimento. A importância do cooperativo de crédito brasileiro está no binômio concorrência e inserção financeira. E aí vem com uma coisa que não é apenas a questão gratuita.
não era apenas uma exigência do sistema. O governo passou a enxergar que o cooperativismo era um excelente instrumento de regulação do sistema financeiro nacional, desde que bem organizado, desde que bem trabalhado. E essa foi o grande desafio que se lançou ao sistema cooperativista. Eu cito em especial, eu costumo citar e gosto de citar isso, porque na hora que nós estávamos discutindo o cooperativismo e éramos criticados lá dentro do Banco Central, surgiu uma pessoa que comandou o processo de começar a reverter esse pensamento dentro do Banco Central, que eu digo que é o nosso ex-diretor, Sérgio Darcy. Foi quem começou a trazer o cooperativismo para dentro do Banco Central, a discutir junto com Armínio Fraga, então na época presidente do Banco Central, os pilares do cooperativismo de crédito. E a partir daí, quando um diretor começa a falar de cooperativismo, parece que existe todo mundo começa a achar que é um bom negócio também, né? E nós temos que segregar pessoas, aí sim, olha, não fala não que você não entende desse jeito não, hein? Esse negócio era outro. Mas o presidente Henrique Meirelles deu esse depoimento e hoje o próprio Tom Bini, que é o presidente do Banco Central, fala muito sobre o cooperativismo, como bem mostrou o Márcio na palestra dele. E aí está o nosso grande marco do cooperativismo. Grande marco. Por que somos importantes? Porque quando o presidente do Banco Central fala, eu quero a inserção financeira e eu quero o fator concorrencial, duas pilares, duas pontas dessa perna, para dizer que a sociedade tem que ser, primeiro, inserida, e segundo, ter taxas de juros mais compatíveis, mais adequadas, pelo menos que você consiga essa taxa de juros pela via da concorrência, e não por fixar, né, por lei, por norma, a taxa será tanto. Quem já lembra de tabelamento? Nunca deu certo no Brasil, não dará nunca em nenhum país do mundo. O mercado tem vida própria. Você só consegue fazer isso se você entrar com a concorrência. E aí está. O que se faria nos centros de pequeno porte? A inclusão. Não, mas por que então o cooperativismo nos centros de grande porte? Para quê? Para isso. Para você ter processo concorrencial. Fortalecendo o cooperativismo de crédito, você teria certeza que os bancos começam a ter um pouco de refluxo na sua gana de fixação de tarifas e juros. Então você teria um processo de controle e um equilíbrio maior. É claro que nós temos que avançar muito ainda dentro do cooperativo de crédito para chegar ao ponto de concorrer com o sistema bancário. Como disse ontem, então vamos mostrar aqui, nós somos apenas 2,5% do sistema financeiro nacional. Mas com certeza absoluta nós somos importantíssimos em regiões onde você só tem a única cooperativa de crédito como prestadora de serviços financeiros. E aí está a importância do cooperativo. Se nós levarmos o mapa do Brasil, eu peguei aqui pela taxa de analfabetismo do ano 2010, nós vamos verificar, para fazer apenas um resumo, que em 2000 Rondônia tinha 13% de taxa de analfabetismo, segundo o censo 2000. Eu estou citando Rondônia, gente, porque primeiro é o anfitrião, a região norte, a central da norte está em Rondônia, dentro do estado de Rondônia. E ainda bem que está se alastrando para aquilo que a gente quer, se enraizando, como bem falou aqui, para Amazonas, Acre e outras regiões que com certeza a gente precisa saber que tem que evoluir. Mas cresceu 8,7, diminuiu 8,7. O Acre tinha 24,5, caiu para 16,5. Se eu pegar então no mapa do Brasil e verificar a média de cada região, o que acontece? Se observa que nós temos a exceção do Nordeste brasileiro, que é mais uma região complicadíssima do ponto de vista dos indicadores. A maior usuária de Bolsa Família que tem é a região Nordeste brasileira. E nós temos então, você vai descendo no mapa do Brasil, você vai melhorando os índices de qualidade, os índices de analfabetismo, ou seja, você tem menos analfabeto nas regiões Sul, Sudeste e do próprio Centro-Oeste do que na região Norte e Nordeste. Alguma coisa a ver com a evolução do cooperativismo? Eu costumo dizer isso, Márcio, e eu digo o seguinte, não é que o cooperativismo fosse a única fonte de você achar que esses números melhorariam. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o cooperativismo é uma ponte excelente para você mostrar que a capacidade de melhorar a inserção social é muito grande. É isso que eu estou dizendo. Vou para outro índice aqui também, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Se eu pegar o Índice de Desenvolvimento Humano, e aí quanto mais próximo de um, melhor. Quanto mais próximo de um, melhor. Mais uma vez, nós estamos comprovando que o cenário da região Norte, o cenário da região Nordeste é sofrível em relação às demais regiões do país. Está muito claro essa concepção. Vou
avançando um pouquinho e vou para o índice Gini, nesse caso é o inverso. Quanto mais perto de um, melhor. É o índice que a gente chama de desigualdade. Olha o que aconteceu com o Brasil, isso é o mapa Brasil, isso é o Brasil, de 76, 89, 2000 a 2009, principalmente 2000 e 2009. O que é que aconteceu? Nós tivemos nessa uns avanços impressionantes da marco regulatório do sistema cooperativista de crédito brasileiro. E você nota que quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você vê que nós temos condições muito fortes de melhorar nossas desigualdades. É claro, mais uma vez, vou repetir, que não é apenas o cooperativismo, mas a força do cooperativismo contribui bastante para que nós tenhamos esse quadro, esse cenário de melhora dos indicadores sociais. E aí está, corroborando aquilo que os indicadores sociais dizem, que nós mostramos, está aqui a participação do cooperativismo, tanto regional, cooperativo de crédito que eu estou falando, presidente, não todo cooperativo, apenas de crédito, como no sistema financeiro local. Se nós pegarmos a participação da região norte no total do movimento das operações de crédito do cooperativismo brasileiro, apenas 2%, ou pelo menos 2,4% em dezembro de 2012, contra 44, 16 e 32 Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E a região Nordeste ainda está um pouco superior na participação dentro do próprio sistema, intrasistema. Se nós formos na participação do sistema financeiro local, da região Norte, cada uma da região, aqui. E eu cito a questão Sudeste, mas a estatística é uma coisa ingrata, né? Aqui no Sudeste nós temos as nossas